Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de estudo, enfocando Deus e as leis da natureza, com nosso irmão, nosso professor, nosso amigo Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio. Obrigado, Ronaldo, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com os amigos que estão já nos acompanhando. E é uma alegria, como sempre, de podermos aqui estudar essas lições tão lindas da doutrina espírita.
E já tá bastante gente aí, Otacílio. Tá o Marco Já, já, a Dila, a Milena, o Daniel, Luciana, a Vera, o Marcelo Medeiros. Tem gente nova também, o Marcondes, a Diná, a isso, Marilda. Tá todo mundo aí. muito bom. E Já para temos uma grande família participando dessa história, dessa jornada essa interessante, né? jornada, é 16ª aula, né? Já Isso temos aí, mesmo, já temos aí mais de 4 meses, ou quatro meses já, né? Se eu contar uma média de isso, 4 aulas por mês, né? certo. Legal. Então, Então, Tassiro, para começar, vamos fazer a nossa prece inicial? vamos lá, vamos sim. Queridos amigos, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos no mais alto possível que nós conseguimos em busca do nosso Pai Celestial, a fim de que possamos aurir de Deus, que é a fonte inesgotável de tudo que existe no universo, das energias espirituais saudáveis que todos nós precisamos, de todas as forças superiores que alimentam toda a estrutura do nosso universo, todas as manifestações da vida por esse universo grandioso, que nós já podemos observar até distâncias tão grandes, como nós estamos vendo agora com os resultados do Observatório Webb, James Webb, buscando galáxias que estão no começo da formação, há 13 bilhões de anos, luz distante de nós, que significa que estamos recebendo a luz dessas galáxias que saíram de lá 13 bilhões de anos atrás, quando elas eram jovenzinhas, e estão agora chegando nos nossos olhos através desse observatório maravilhoso, construção da inteligência humana, em busca da criação divina. Querido Pai Celestial, estamos todos, Senhor, na medida da compreensão de cada um de nós, te buscando na intimidade de nosso ser, para aprendermos a ser uno contigo, Senhor, como nos ensina o nosso querido Mestre Jesus. Todos somos teus filhos. Muitos ainda não compreendemos o significado profundo da tua escolha de nos ter criado, de nos dar a oportunidade de participar contigo dessa obra maravilhosa, que é tudo que podemos ver, observar, compreender, estudar e admirar cada vez mais, Senhor, a inteligência suprema que és, o amor incondicional que nos oferece, o provedor de tudo que precisamos, o previdenciário de todas as coisas para o nosso bem, para o nosso processo de evolução, para a conquista nossa da felicidade plena. Ampara-nos agora e sempre, Senhor. Abençoe todos os nossos irmãos em humanidade. Ajude-nos, Senhor, a nos abraçarmos uns aos outros como uma imensa família que somos. Que assim seja, Senhor. Professor, olha aqui o que chegou. Chegou essa Eu tenho semana aqui aqui. também. Eu também tenho aqui, quer ver? Vamos, Olha aqui, ó. já estamos aqui, então. Agora começar a lê-los, né? Eu já Gente, vamos falar um pouquinho, rapidinho desse livro, vale a pena.
Ah, com certeza vale. Vocês não pensam que eu estou fazendo propaganda de mim mesmo, que não é nada disso. Ah, a gente sabe. Mas esse capítulo último que eu coloquei, o capítulo 17, que fala sobre a evolução da vida. Eu intitulei o capítulo Uma visão sintética da evolução da vida. E eu, sabe, me surpreendi por ter escrito esse capítulo. Me surpreendi porque quando eu leio ele, fico pensando, será que foi eu mesmo que escrevi? Ficou tão bonito, sabe? Que eu realmente acho que Ficou alguém me surpreendido. soprou tudo isso. Não é meu, é nosso, É nosso. é nosso. Então leiam, vocês vão gostar muito, tenho certeza. Não, vou ler, com certeza. Então vamos lá, as leis morais, parte 2, né? O Isso bem e o mesmo. mal. Pois é, hoje nós vamos falar um pouco sobre o bem e o mal, que está contido ainda no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então, ele começa falando sobre a lei natural, identificando as leis naturais, que são as leis da natureza, com, obviamente, com o Criador, portanto, são as leis divinas, tanto as leis físicas da natureza, quanto as leis espirituais. Isto é, o conjunto de leis que regulamenta e regula toda a fenomenologia observada pelo ser humano através dos sentidos, 5 sentidos que nós possuímos enquanto encarnados. E todas as leis espirituais que nós percebemos quando estamos no mundo espiritual como espíritos, e também pelo desenvolvimento da maturidade do senso moral, trazemos para a vida cotidiana encarnada através desse recurso de que o próprio ser espiritual tem de buscar esses conhecimentos que jazem na sua estrutura espiritual para o ambiente da vida terrena. É isso que a gente chama de maturidade do senso moral. A capacidade que temos de extrair da nossa intimidade espiritual aquilo de espiritual que já possuímos, de compreensão, e trazê-lo para a realidade cotidiana da vida física. De sabermos, por isso mesmo, que nós não somos homens e mulheres. Nós somos espíritos imortais, utilizando temporariamente um corpo masculino ou um corpo feminino como recurso didático de evolução. Olha, é muito bonito a gente ter essa convicção e pensar assim, porque a vida física muda completamente de significado. Então, dando continuidade aos estudos que nós fizemos na sexta-feira anterior, que nós falamos sobre as perguntas diversas, especialmente a 625, apresentando Jesus como nosso guia e modelo, depois a 626, a 627 e a 628, mostrando a consonância da doutrina espírita junto com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, a fim de que todas as criaturas possam compreender as realidades e as verdades espirituais para sempre, e em desenvolvimento em nós para sempre. Então, isso é muito importante, não é? Ele diz claramente, graças
a chave que vos dá o Espiritismo de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. São palavras muito significativas, trazidas pelos espíritos bondosos. Então, não deixemos de fazer isso. E aí, ele passa para a pergunta 629, a sessão seguinte, comentando sobre o bem e o mal. Vocês se lembram que eu falei que na fase primitiva da vida humana, o homem, através da consciência da própria experiência que vai realizando, ele vai transformando o agradável e o desagradável, esse prazer da experiência, de provar, de experienciar, de realizar coisas, vendo o resultado dessas escolhas que ele vai iniciando no mundo primitivo, ele vai, então, evoluir com uma quantidade grande de experiências de agradável e desagradável, que ele depois vai transformar isso no conceito moral de bem e mal, porque ele vai perceber que aquilo que ele sente, os semelhantes a ele também sentem. Portanto, se ele provocar uma reação de bem para o vizinho, isso é bom. Quando ele provoca uma reação desagradável, de sofrimento no vizinho, isso é o mal. Então, ele transforma o agradável em desagradável e bem em mal. E passa a ter consciência de responsabilidade sobre isso. Aí deixa o mundo primitivo para começar a viver o mundo de expiações e provas. Então, Kardec começa essa terceira parte, né, do conceito desse primeiro capítulo, que ele chama de bem e mal, com a pergunta 629, dizendo que definição se pode dar à moral. Veja como os espíritos respondem. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, essa lei de responsabilidade que inicialmente começa no próprio indivíduo, se espalha para os vizinhos que partilha com a vida do indivíduo. Portanto, começa a ter um conceito de socialização, de participação em conjunto das experiências. E essa faz com que desenvolva em nós as simpatias e as antipatias uns pelos outros, ajudando o ser humano a mudar as suas emoções de agradável e desagradável em sentimentos de afinidade e incompatibilidade. Portanto, desenvolvendo os primeiros passos importantes do significado da lei de amor. Então, é muito interessante a gente compreender isso, porque às vezes nós falamos assim, nós devemos amar uns aos outros, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Mas aí, analisando a cada um de nós, a gente descobre que a gente não sabe nem amar a gente, nem amar o próximo. Então, como é que a gente pode amar os nossos semelhantes se nós ainda não sabemos sequer amar a nós mesmos?
Então, vejam que todo esse processo de relacionamento é um processo que obedece à lei de evolução e de acúmulo experiencial que nós vamos tendo através das inúmeras encarnações que a bondade divina nos oferece através dessa lei coadjuvante da lei de evolução, chamada lei de repetição, com um passo adiante, com o progresso, que é a lei da reencarnação. Aí Kardec passa para 630 perguntando como se pode distinguir o bem do mal. Então, para distinguir, é preciso já ter um conjunto de experiências acumuladas suficientes para comparar. Porque para distinguir, a gente tem que comparar. E para comparar, tem que ver os dois lados. Então, através das experiências que a gente acumula, a gente pode, então, distinguir o bem do mal. Mas os espíritos resumem isso da seguinte maneira: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. E isso é que vai nos garantir o sentimento de felicidade, porque seremos felizes, não é? Se, fazendo o bem, nós nos ajustarmos conforme, isso é, se conformar à lei de Deus. Se ajustar nos atos conforme as leis de Deus. Se a gente foge disso, a gente está infringindo essa lei e, portanto, a gente não pode estar bem. Portanto, a gente sofre como consequência. A 631 é complementar dessa. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Aí vem a chave para a gente compreender isso. Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir o bem do mal, um do outro. Muito importante isso. E aí vem uma frase depois, mais na frente, que é muito interessante, que está na 632. O homem que é que é sujeito a errar, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo mal? Olha que pergunta esperta de Allan Kardec. Porque as pessoas se justificam. Não, mas eu queria o bem dele, mas fez o mal. Então vem a resposta com justeza. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Isto é, a gente deve fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Não aquilo que os outros nos fazem. Porque fazer para os outros aquilo que os outros nos fazem é uma troca. Quer dizer, fez bem para mim, eu faço bem para ele. Fez mal para mim, eu faço mal para ele. Isso é uma negociação. Essa é a lei de Talião. Não é isso. O que ele está dizendo aqui é diferente. Fazer aos outros, independente de qualquer coisa, fazer aos outros aquilo que você gostaria de receber dos outros. Muito bom isso aí. Então, isso é uma lei geral, porque não precisa acreditar em nada, só na relação construtiva entre as criaturas. Porque a chave da relação construtiva entre semelhantes é fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem, independente de qualquer cor religiosa, independente de qualquer cor
racial, independente de qualquer posição que se ocupa na sociedade. Porque fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem, vale em todos os níveis em que a pessoa transitoriamente se encontra. Por isso, o Espírito termina isso. Assim, não vos enganareis. Quer dizer, assim a gente não cometerá qualquer tipo de erro, de ação inadequada com os nossos semelhantes. Muito bom. Aí Kardec faz mais algumas perguntas nesse sentido, não é? Que eu vou deixar por conta de vocês lerem depois, e vou ler a 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Ou o bem e o mal é relativo, não é? Então, veja, essa pergunta também é muito importante para a gente compreender a lei de causa e efeito. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Olha só como é importante essa resposta. A lei de Deus é a mesma para todos. O que é mal, o que é bem. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Essa colocação dos espíritos faz toda a diferença. Porque o grau de responsabilidade é proporcional ao acúmulo de experiências que o espírito já carrega. Portanto, depende do conhecimento que ele tem. Quanto mais conhecimento o espírito tem, mais é alto o grau de responsabilidade que ele carrega. Jesus já tinha nos dito isso. Muito será pedido a quem muito foi dado. Veja como a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus casam perfeitamente. Mas aqui, estudando a doutrina espírita, estudando as leis espirituais que nos governam, a gente tem uma compreensão clara, racional, um entendimento perfeito dessa colocação. Portanto, quando um indivíduo faz o mal não intencional e um outro indivíduo faz o mal, o mesmo mal intencional, a responsabilidade dos dois não é igual. O mal é o mesmo, mas um tem a intenção de fazer. Ele quer fazer. O outro não fez intencionalmente, ou fez por ignorância ou por descuido. Então, ele é menos responsável do que aquele que fez porque quis fazer. Então, a diferença está no grau de responsabilidade. Então, é muito importante a gente ter essa noção conosco, porque nós temos o velho hábito de julgar as pessoas. Ah, mas fulano não devia ter feito isso. A gente não sabe até que ponto o fulano, que não devia ter feito isso, tinha consciência que não devia ter feito isso. Porque se ele tinha consciência, ele não devia mesmo. Mas se ele não tinha consciência, é uma experiência de crescimento. Por isso, eu gosto dessa frase que eu enuncio, que eu não sei de onde vem, eu achava que era do André Luiz, ou era do Emmanuel, mas eu não consegui nunca mais achar essa frase, que me entrou na cabeça uma vez, essa frase. Quem erra com vontade de acertar, não erra, aprende. Porque a vontade de acertar faz ele analisar o seu ato. Portanto, ele cresce com esse resultado do ato que ele fez e aprende.
Muito importante isso na nossa conduta do dia a dia, para que a gente não fique se autoacusando de forma desnecessária. E aí Kardec faz uma pergunta comparativa, que é 637, que eu também vou pular, porque é exatamente isso que eu acabei de falar. Há uma outra coisa muito interessante. O mal, que é 639, o mal que se comete não resulta frequentemente da posição que os outros nos colocaram. E nesse caso, quais são os mais culpáveis? Olha só, o mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá as consequências não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Então não adianta a gente dizer, mas eu fiz isso porque fulano sugeriu ou fez tal coisa, porque não há qualquer justificativa para a ação enganosa. Mas tem mais. Olha aqui a esperteza do ser humano, como Kardec coloca isso muito bem na pergunta 640. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Ao aprová-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado, se tivesse tido mais coragem para praticar. Então, essa coisa é muito interessante. Você sabe, isso me fez eu lembrar que uma experiência curiosa que eu já vi acontecer muito. Às vezes um caminhão está trafegando pela estrada próximo de um bairro, de uma cidade, entrando numa cidade, né, carregando produtos. E aí o motorista, por falta de juízo, ou por imprudência, ou por uma série de razões, provoca um acidente, o caminhão tomba, cai toda a carga no chão, e aí a população vizinha que vê, vai lá e aproveita da carga e leva tudo embora. Quer dizer, o motorista, por imprudência, provoca o acidente. A culpa é dele. Mas o roubo da carga, porque apesar da carga ter caído, ela tem dono. Não é do motorista do caminhão, ele é só responsável para transportá-la. Mas as pessoas vão lá e saqueiam tudo. Todos serão responsabilizados por esses atos. Cada um na proporção da consciência que tem do ato praticado. Porque a responsabilidade é individual e depende do conhecimento e da experiência acumulada de cada um. Veja como a justiça divina não falha. A lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, é uma lei de responsabilidade. Nós estudamos ela lá no processo de evolução e ela vai guiando o espírito imortal através das consequências dos seus atos em função do grau de adiantamento que ele já tem e vai então se responsabilizando pelas atitudes que toma. É muito bom isso. Vai ter uma outra pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui. De omissão.
Assim, vou ler a 646 para a gente fechar esse ponto aqui e caminharmos para a nossa conversação daqui um pouco. O mérito do bem que se faz, 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem. Isso aqui também é muito importante. Porque às vezes a gente faz exatamente o mesmo bem. Por exemplo, dá a mesma, vamos dizer assim, cesta básica para a família carente. Tá certo? O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem. O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas, e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Olha que coisa fantástica, não é? A gente também tem que perceber em nós qual é o móvel da nossa ação no bem. Se nós estamos fazendo bem com interesses ou estamos fazendo bem com um sentimento real de solidariedade. Fazendo para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós se estivesse naquela mesma condição de necessidade. Então, também isso é muito importante. Porque não adianta você falar, chegar lá do outro lado, falar, mas eu dei tanta cesta básica, fiz tanto isso, fiz tanto aquilo, mas numa condição que não exigiu da gente nenhum esforço e nenhum sacrifício. Então, é muito importante que a gente aprenda a doar de nós mesmos, não das facilidades que Deus coloca na nossa mão, mas de nós mesmos, daquilo que nós somos capazes, de dentro para fora, de transferir para os nossos semelhantes. Então, esse conceito de bem e de mal precisa ser muito bem compreendido para que a gente possa ajuizar de maneira adequada. E vejam que para a gente ajudar cada vez mais, é preciso que a gente vá ampliando a compreensão desses sentimentos, dessas avaliações que são importantes para todos nós. Às vezes a gente pede, uma vez eu tive uma experiência muito curiosa numa reunião mediúnica, que eu pedi auxílio para um espírito que se apresentava de uma maneira muito simplória, mas era um espírito que tinha agudeza de entendimento, apesar da forma simples que ele se apresentava. Eu pedi, então, ajuda para uma pessoa que estava passando muita dificuldade e tudo mais, se aquele espírito podia ir lá ajudar. E ele me respondeu assim, meu filho, nós vamos lá fazer uma visita e vamos ver se tem suficiente sebo para a gente juntar para fazer que nem, pelo menos um toquinho de vela. Se der para fazer um toquinho de vela, a gente acende a luz. Eu achei a resposta sensacional. Eu tinha 20 e poucos anos, nunca esqueci isso. Porque, vejam, os espíritos ajudam em função da necessidade real da pessoa que a gente acha que está precisando. Porque eles vão fazer uma avaliação adequada para ver se o sofrimento não é daqueles que levanta o espírito para o progresso e por isso não deve ser amenizado, ou se aquele sofrimento pode ser amenizado em função do crescimento do indivíduo que está recebendo a ajuda. Juntar um sebinho para fazer um toquinho de vela para acender. Olha só que comparação simples, mas
exata, perfeita, que se enquadra perfeitamente nesses ensinamentos trazidos pelos Espíritos. E, finalmente, nesse capítulo, Kardec, na seção 4, fala sobre a divisão da lei natural. E ele, então, na 647, pergunta o seguinte: toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois, do contrário, podem negligenciá-la como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Portanto, o amor ao próximo não encerra tudo, porque não basta ter amor pelo próximo, é preciso saber aplicar esse amor, mostrar-lhe a aplicação, como diz o Espírito, é necessário mostrar-lhes a aplicação. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Olha que precisão e que cuidado que os Espíritos do Senhor, que respondem essas perguntas para Allan Kardec, colocam as coisas. Então, gente, às vezes a gente minimiza a coisa, basta amar a pessoa, a gente tem que fazer com amor. A gente tem que fazer com amor e sabedoria. Porque é preciso direcionar o amor com a aplicação adequada a cada situação. Portanto, com sabedoria. O ser humano, quanto mais desenvolvido é, mais ele alia a inteligência com o sentimento. Então, a inteligência que progride esbarra na sabedoria. O sentimento de amor que progride, não é, junto com a sabedoria, aplica as leis de Deus com bom senso. Muito bonito isso. E aí, finalmente, a pergunta 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. São 10 leis que Kardec nomeia aqui e pergunta aos espíritos o que eles pensam sobre a divisão da lei natural nessas 10 partes. Quer dizer, o conjunto dessas 10 partes representaria toda a lei natural. Então, vejam a resposta dos espíritos. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a mesma de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto. É uma escolha nossa, escolha de Kardec. Como não tem os demais sistemas de classificação, que dependem sempre do ponto de vista sob o qual se considera um determinado assunto. A última lei é a mais importante. Lei de justiça, amor e caridade. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Eu acho essa resposta dada pelos espíritos maravilhosa. E por isso eu vou me ater a ela. Então, hoje nós terminamos esse primeiro capítulo, e ao invés de eu falar de todos os outros capítulos que Kardec organizou, como a lei de adoração,
a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, eu não vou fazer. Eu só vou fazer a última, a lei de justiça, amor e caridade, para que a gente analise juntos, para a gente encerrar esse conjunto de lives que nós estamos fazendo a respeito das leis de Deus, das leis divinas e do conceito que temos de Deus. Então, agora vamos conversar entre nós. Que bênção, professor, que bênção. Ô, Tacírio, teve um questionamento aqui para começar aqui, onde podem encontrar o livro? Ah, sim, o livro está sendo vendido pela editora, pela livraria espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás. Vocês podem entrar no site da Livraria Espírita da FEEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás, e pode comprar por reembolso. Pode entrar na Amazon, também pode comprar tanto o e-book quanto o livro físico. Eu estou espelhando a tela aí, que eu cacei aqui. Então, vai lá no site da FEEGO, né? Entra na livraria, está aqui já ele, ó, o livro. Isso, está aqui o livro, isso mesmo. Bacana. Quem gosta de livro e-book, compra o livro e-book. Quem gosta do livro físico, compra o livro físico. Então, vamos lá. E eu queria dizer aqui que no livro eu deixei o meu e-mail, o meu endereço eletrônico. Se alguém tiver críticas, se alguém achar alguma coisa falha, se alguém quiser fazer pergunta, pode mandar pelo endereço eletrônico que eu responderei, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos às perguntas e aos comentários da noite. O primeiro veio aqui de casa, da Ana Mizumoto. Ela deu boa noite aqui. Quero aqui novamente agradecer ela pelas imagens que ela faz, pelos vídeos, né? Muito obrigado, amor. Beijão, te amo. E ela começou assim. Pergunta boa essa, hein? Se precisamos comparar, significa que faz parte do processo de evoluir errar? É claro que faz. Todos nós já vimos, quando as crianças entram na escola, que elas vão aprendendo errando, é natural. É muito comum a criança, quando está aprendendo a escrever, fazer confusão entre o B e o P, entre o B e o D, não é? Fazer confusões entre letras e escrever errado, não é? É errado para o professor, para quem sabe, mas a criança que está aprendendo, isso não tem significado de erro, a menos que ele viciosamente fique escrevendo errado todo o resto da vida dele. Aí vira erro. Mas enquanto ele está aprendendo, ele está comparando, fazendo de um jeito que não é exatamente isso, o professor mostra, explica e ele aprende corretamente. Isso acontece conosco também. Por isso, quem erra com vontade de acertar, não erra, aprende. Mas quem erra uma vez e não quer aprender com as consequências do erro, e repete o erro e comete até o desatino de dizer: fiz, está feito, se me provocar, faço de novo igual. Então, esse erra mesmo com consciência. Então, a gravidade da responsabilidade pela vontade de se permanecer parado naquele erro é muito mais alta do que se o indivíduo errou uma vez, aprende com as consequências, corrige e nunca mais faz, porque ele aprendeu. Então, isso não tem consequência drástica, é só um resultado que o ajuda a compreender. Por isso, precisa
ter essa experiência para comparar. É muito legal, muito importante a gente compreender isso. Vamos lá, então, professor. O Daniel pergunta: professor Otacílio, o mal pode ser entendido como negligência em fazer o bem, relativo ao nível de responsabilidade moral que o espírito traz de outras encarnações, que serve de prova ou parceria? Isso é muito importante, Daniel. Há uma pergunta lá que eu acabei pulando, que Kardec pergunta exatamente isso. A gente não só é responsável, não é, pelo bem que a gente deixa de fazer, tanto quanto pelo mal que a gente faz. Porque se a gente tem que fazer um bem e a gente não faz, e redunda por isso de consequências de sofrimento para outrem, então você também é responsável por isso. Principalmente, obviamente, se você tem a visão de que aquilo é um bem e que você pode fazê-lo. Isso é importante, tá certo? Então a gente também é responsável pelo mal que cresce, pelo bem que a gente deixou de fazer. E tem uma pergunta aqui do Ricardo, está em duas partes, tá? Que foi longa. Professor, para sabermos discernir a diferença entre o bem e o mal, precisamos compreender o sentido do amor universal que Jesus veio nos ensinar. Por não sabermos plenamente sobre o que é este amor, nos confundimos entre várias significações que damos a ele para tentarmos justificar nossos erros por não sabermos realmente amar? Ricardo, veja bem, nós não vamos nem entrar no questionamento do amar, porque o grau de capacidade de amar de cada um é diferente, não é? Mas os atos não precisam ser feitos só pelo amor, pode ser feito pela compreensão. Isso é que é importante. Eu não sei amar o meu próximo ainda, mas eu sei servir. Servir é fazer o quê? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim se eu tivesse na condição dele. Então, a medida não é a sua capacidade de amar. A medida é quão consciente você é do fato de que o que você está fazendo para o outro, se você tivesse no lugar do outro recebendo isso, se você gostaria ou não que fosse feito a você. Então, a medida, essa medida que Jesus coloca, independe do nível de capacidade de amar que a gente já possui. Porque é óbvio que quando você ajuda alguém que precisa, mesmo que você não tenha ainda o amor por ele, é uma pessoa que você nem conhece. Como é que você vai ter amor por uma pessoa que você não conhece? Você pode se condoer dela, mas não tem amor. É diferente fazer para um filho, para uma esposa, para um marido que você ama, para um irmão que você ama, para um amigo que você ama. Mas, se ele está precisando, você pode ajudar. E você, se tivesse na necessidade dele, você gostaria de ter a ajuda de outrem, por que não ajudar? Ajude, porque essa medida é a medida do exercício de pensar no outro. E o exercício de pensar no outro desenvolve na gente o sentido do amor ao próximo. Então, isso é um aprendizado de amor. E quando a gente está aprendendo a amar, não precisa saber amar ainda, mas a gente sabe servir, a gente sabe cuidar, a gente sabe se colocar no lugar do outro e, por compaixão, ajudá-lo, porque a gente gostaria de ser ajudado se estivesse na mesma situação. Entendeu a diferença?
Professor, o Marcos hoje ele se colocou. Tá aqui, ó. Professor Otacílio Rangel. Deve ser uma frase, né, que é dessa profundidade. O ser humano não pode deixar de cometer erros. É com os erros que os homens de bom senso aprendem a sabedoria para o futuro. Plutarco. É, tem vários filósofos que falam sobre isso, porque o ser humano é um ser em progresso. E quem está em progresso não sabe tudo. Se não sabe tudo, vai cometer enganos. É natural que quem está aprendendo cometa erro. Mas uma vez que você comete o erro, experimenta as consequências naturais desse erro, você se corrige dele e nunca mais faz, você cresceu. Agora, se você insiste em repetir aquele erro continuadamente, então, aí você criou o mal. O mal está nisso. É como diz o Emmanuel, numa da frase dele: o mal não está no uso, e sim no abuso. Veja como é importante a gente entender isso. O mal não está no uso das coisas, está no abuso delas. Ora, vamos dar um exemplo assim, bem chão. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu gosto muito de pudim. Pudim é uma delícia. Mas quando alguém faz pudim, quando eu faço, quando alguém faz, eu vou lá como um pedaço pequeno, não vou comer um pedaço grande, não vou comer meio pedação de pudim daquele bem grande, porque vai me fazer mal. Então, mal não está no uso. Come o pudim inteiro, você vai passar mal. Não é? O organismo seu não vai digerir aquilo, porque foi em excesso. Você vai ter problemas graves de digestão por causa disso. Então, o mal não está no uso, está no abuso. É exatamente esse o grande problema, tá certo? Que a gente precisa aprender. Onde é que está o equilíbrio das coisas? Então, a gente vai aprendendo com a experiência, vai aprendendo, isso vale a pena fazer, isso não vale a pena fazer. Então, por que isso não vale a pena fazer? Porque as consequências que ela traz são essas, e me faz sofrer. Faria qualquer um sofrer no lugar. Então, não é bom. Vamos fazer o que não faz sofrer. Então, essa experiência de aprendizado faz parte do progresso. Isso não se chama erro. Isso se chama aprender. Tá certo? Isso se chama aprender. Ter uma experiência de aprendizado. Agora, fixar nesse erro é que é o problema. Por exemplo, o Chico Xavier, uma vez se dirigindo para o Emmanuel, disse para ele: eu gostaria de conhecer de perto o que significa tomar uma droga dessas que as pessoas se drogam e ficam prejudicadas. Ele não tinha noção do que era, o que a pessoa sentia. Então, Emmanuel fez uma experiência com ele. Num dia que ele estava muito alegre, Emmanuel preparou uma droga para ele. E ele tomou. Ficou eufórico, super alegre, cheio de entusiasmo, né? Com a droga que deixou ele excitado, porque ele estava bem, ele estava feliz. E aquilo criou uma felicidade maior para ele, exagerou todo o estado emocional que ele sentiu. Passou o efeito do remédio, da droga, e voltou ao normal. Emmanuel não falou nada. Esperou um dia que ele estava meio macambúzio, meio tristonho, meio chateado com algumas coisas, e veio lá e deu a mesma droga para ele. Ele tomou a droga e ficou num bagaço. Horrível, sentindo mal-estar, achando que a vida não compensava, caiu quase no fundo do poço. Depois, quando passou o efeito, que ele voltou ao normal, Emmanuel chamou ele, conversou com ele e disse: olha, eu te dei a mesma droga em duas circunstâncias diferentes. Então, a droga, ela tem um papel de amplificar estados emocionais, exacerbar estados emocionais. Então, se você é uma pessoa feliz e fica tomando droga, você sai da realidade. Né? No momento de felicidade ou de satisfação, você sai da realidade.
E aí você, se não tiver cuidado, você vicia nisso e muda o comportamento da sua vida. Mas, por outro lado, quando você está mal, de estado emocional mal, e você usa droga, você vai para o fundo do poço e fica entregue ao sofrimento, que também é uma exacerbação do estado emocional da pessoa. Então, esses remédios, eles não criam para você senão uma amplificação do seu estado emocional. Por isso, não vale a pena você utilizá-lo, porque você deve manter o seu equilíbrio, tanto na alegria quanto na tristeza. O mal não está no uso, está no abuso. E tem uma pergunta aqui da Diná, nossa amiga Diná. A gratidão pode ser considerada uma troca quando usamos algum objeto ou palavras como maneira de agradecer? Sempre somos gratos porque recebemos algo? Diminui o seu valor? Não. A gratidão é uma coisa diferente. Mas se você faz por compensação, aí vira troca. É aquilo que Jesus ensina lá atrás. Quando você convidar alguém para comer na sua casa, que você sabe que vai te convidar também de volta, não é? Isso não é um benefício, é uma troca. Mas você convida alguém que não pode te convidar para você comer na casa dela, e você convida e oferece para ela o melhor, isso é um bem, sem troca. O professor, tem uma pergunta da Helena Araújo, está em duas partes, tá? Ela começa. Eu não compro tabagismo há 3 anos para me libertar do vício, mas eu rogo, mãe, para não comprar fumo. E eu, por fraqueza, fumo. Qual o grau da minha culpa? E aí ela coloca outra pergunta. E o resultado quanto ao final do meu espírito na verdadeira morada invisível? A consequência disso, quem que fez a pergunta? A Helena Araújo. Helena, qualquer viciação que nós não conseguimos tirar de dentro de nós, vai conosco para o mundo espiritual. Porque o vício não é do corpo físico. O vício é um hábito de atitudes psicoemocionais, tá certo? É claro que a gente cria dependência biológica no corpo físico também. Por isso, o trabalho de desintoxicação passa pelo esforço da abstinência por um tempo, né? Com acompanhamento, com ajuda, para que a gente se liberte daquilo. Por isso é que os médicos, os estudiosos, os farmacologistas desenvolvem remédios para ajudar a tirar do organismo aqueles componentes do tabaco que cria dependência biológica. Mas não basta fazer isso. Isso ajuda o corpo, mas para ajudar, para se libertar, o espírito tem que se reeducar para não alimentar, não é por vontade própria, o vício. O problema do vício é que ele nos escraviza em atitudes. E quando a gente vai para o mundo espiritual e não pode ter esse vício mais, porque a gente não tem a liberdade de ter esse vício, porque ele é material, ele vem através de uma experiência física, de pegar um cigarro, pegar um charuto, pegar um fumo, fazer um cigarro de palha, fumar, não é? Usar o tabagismo, seja qual for, no mundo espiritual você não pode fazer isso. Então, o que você vai fazer se você não se controla? Você vai ter que obsediar algo encarnado para fumar com ele. Então, você vai procurar uma pessoa que fuma e ficar justaposto a ele para fumar junto com ele. Então, veja até onde leva a escravidão do cigarro. Então, não vale a pena qualquer escravidão de atitudes criada pelo vício, não nos dá a liberdade espiritual que a gente precisa. Por isso, quanto mais cedo a gente se libertar disso, melhor para nós. O problema não é nem a consciência de culpa,
É claro que se você está usando o cigarro e ele faz mal para o seu corpo, você também vai gerar disfunções energéticas no seu corpo espiritual e você pode sofrer no mundo espiritual por causa disso e quando reencarnar numa próxima existência, vai trazer essas dificuldades para a vida biológica do novo corpo que você formou para você com esses traumas ainda não vencidos de vidas anteriores. Então, veja, quanto mais cedo a gente ficar livre disso, melhor para nós. Professor, quando você fez aquela colocação lá da questão da pessoa que fala que errei mesmo e vou errar de, né? Se quiser estar assim, o Marcos colocou, também já vi dessa forma, faço de novo igual, se não fizer pior. Pois é. Pois uma vez, Marco, eu li num para-choque de caminhão uma coisa que eu achei muito interessante e que mostra a qualidade, às vezes, de comportamento das pessoas. Estava escrito assim atrás, no para-choque do caminhão: não me dê conselhos, deixe que eu erro sozinho. Quer dizer, a pessoa que é orgulhosa, não é? Que não quer parecer aos olhos dos outros errado, por isso ele não quer conselho, não é? E vai aprender sozinho, mas isso não é inteligente. A gente tem duas maneiras só de aprender. Aqui é o professor falando, viu, gente? Duas maneiras de aprender. Aprendemos com a experiência própria. Isso é comum a todas as criaturas através do processo da experienciação. Decidiu, experimentou, vai ver as consequências e erra ou, né, comete o erro, o equívoco, vê as consequências, se insistir, continua no erro. Essa é a primeira maneira de aprender, com o próprio erro. A segunda é aquela que a gente aprende com o erro dos outros, tanto quanto com o acerto dos outros. Então, quando a gente é capaz de observar os outros, analisá-los não para julgá-los, para aproveitar a experiência dele para nós, porque a gente sabe que o que vale para ele também pode valer para nós, se é um gole, uma gota de humildade, porque a gente não é diferente do outro. Então, a gente pode aprender com a experiência alheia. Vou dar um exemplo. Eu nunca fumei maconha e nem vou fumar, por uma razão muito simples. Eu já vi muita gente fumando maconha. E a experiência leva a pessoa a dificuldades depois com a relação da vida, com ela mesma, com as inseguranças dela. Se eu estou vendo que está dando errado para ela, por que eu vou experimentar para eu fazer isso em mim? Eu aprendo com a experiência dela. Tá certo? Então, a gente pode aprender com a experiência alheia também. Então, quando a gente aprende com a experiência alheia, a gente gosta de conselho, porque o conselho é sempre uma advertência que, se a gente analisa, compreende, se aplica na gente, a gente usa. Se não aplica, a gente aprendeu uma coisa porque analisou ela. Segue em frente. Tá certo? Então, cometer um erro e dizer faço de novo, e se vier, faço até pior, é a pessoa persistir no erro. Portanto, a responsabilidade dele com o erro é muito maior. E tem uma pergunta aqui agora do Robson Santos. Nesse caso, seria o amor HP, amor fraterno, ágape, amor fraterno pela humanidade sem mesmo a intimidade dos seres? Procede, professor? É verdade, quem já tem esse amor ágape, o amor ágape significa o seguinte, é que você já
progrediu bastante, já compreendeu que todos nós somos irmãos uns dos outros e aprendemos a amar indistintamente as criaturas, como Jesus faz com todos nós, como Madre Teresa de Calcutá fazia com todos aqueles que ela se envolvia, não é? Como a irmã Dulce, que qualquer pessoa transeunte que ela pegava, ela considerava o irmão dela. Ela já tinha um sentimento fraternal desenvolvido para aquele irmão que ela não conhecia, que ela estava encontrando pela primeira vez, e o ajudava de forma familiar. Então, esse amor é o amor já desenvolvido na criatura. Mas a gente tem esse amor? Se a gente não tem, a gente precisa desenvolver, porque o amor é uma conquista. Ninguém tem amor porque diz, hoje eu, daqui para frente, eu vou amar meu próximo. Não vai amar coisa nenhuma, porque não aprendeu ainda. O amor a gente aprende com exercício. Tá certo? Então, enquanto a gente não tem esse amor incondicional, o amor ágape, o amor que Jesus nos aconselha a desenvolver em nós temos que fazer o exercício de praticar a solidariedade, porque na prática da solidariedade a gente desenvolve a capacidade de amar. E tem uma pergunta aqui do Leonardo Monteiro. Procuramos exercer as palavras e o ensinamento do Cristo por anos. Todavia, não sinto resposta. O que acontece? Olha, Leonardo, a gente não tem que exercer as palavras e o ensinamento de Jesus por anos. A gente tem que exercer as palavras e o ensinamento de Jesus pela vida toda. Porque a conquista disso é devagar. E é tão devagar que é preciso que a gente tenha aquilo que Jesus nos recomendou. Quem perseverar até o fim será salvo. O que significa perseverar até o fim? Perseverar até conquistar. Quando conquistou, já está conquistado, é o fim. A finalidade foi atingida, foi concluída, foi, não é? Enriquecida na sua vida para sempre. Então, não desanime, continue, porque essa é uma encarnaçãozinha michuruca que nós estamos tendo. A encarnação dura 50, 60, 70, 80 anos de vida. O que são 60, 80 anos de vida para o espírito que já viveu 400, 500, 1000 anos, que é a nossa idade? Nós somos espíritos de mais de 400 mil anos, espíritos humanos. O que representa? Uma vida. Nós já tivemos milhares de encarnações. Uma encarnação só é pouco para a aquisição dos valores definitivos da alma. Portanto, firme no propósito, para frente e para o alto, até conquistar. Sempre, né, professor? Sempre. E o Ricardo pergunta, professor, as lives estão terminando hoje? Não, ainda não. Acho que teremos talvez umas 2 ou 3 no máximo, mais, Marcos. Pela razão seguinte, na próxima live nós vamos começar a analisar a lei de amor, né? Justiça, amor e caridade. Veja, os espíritos e Kardec põem nessa ordem: justiça, amor, caridade. Sabe o que representa isso? Justiça, revelação de Moisés. Amor, revelação de Jesus. Caridade, revelação da doutrina espírita. São as 3 revelações numa lei. Vai ser muito então, bom. Nós vamos estudar essa lei com muita atenção. Uma aula não vai dar, não. Não vai. O Leonardo respondeu aqui, porém, há muitos anos, já tenho 70 anos de vida, tenho mais de 30 de experiência. Mas numa vida, né? Numa encarnação, né, professor? Ô, Leonardo, então console-se comigo.
Eu tenho 78 anos, vou fazer 79, 78 e meio. Me tornei espírita com 18 anos. Desde os meus 18 anos estou fazendo esforço de domar em mim as más inclinações, seguindo os ensinamentos de Jesus. E ainda estou devendo muito. Não consegui uma boa parte, mas eu não sou mais aquele jovem do passado. Eu já mudei muita coisa em mim, mas ainda falta muita coisa para mudar. Eu vou precisar ainda de muitas encarnações para chegar até lá. Como exemplo, lembre-se do livro Há 2000 anos, onde Emmanuel, como Públio Lentulus, encontra Jesus e começa a ter ali as primeiras noções de evangelho. E ele gastou 2000 anos para ser agora o nosso Emmanuel. 2000 anos de esforço continuado no trabalho do bem, seguindo Jesus em diferentes encarnações, para se tornar um espírito melhor, porque Emmanuel não é um espírito superior. Desculpem eu dizer isso. Ele mesmo diz que ele não é espírito superior. Ele é um espírito que já tem muito conhecimento e firmeza no Evangelho. Mas se ele fosse superior, ele não teria necessidade de reencarnar na Terra. Ele já teria ido para um mundo mais evoluído. E ele recém reencarnou na Terra. Deve ser um jovem hoje, em torno de 20 anos, 21 anos. Portanto, Leonardo, não desanime. Nós temos muitas encarnações pela frente ainda para continuar trabalhando pelo nosso crescimento espiritual. Vamos junto. Ele colocou muito obrigado. Acredito que estou entendendo, mas dói. Dói. Dói, mas fazer o mal dói mais. Fazer errado dói mais. Muito mais. E o Marcos colocou, @Leonardo Monteiro, suas sementes estão bem semeadas no solo fértil. Continue, por favor, exercendo sua paciência com serenidade. Vamos junto, vamos junto. Professor, a hora passou que a gente nem viu, já são 22 horas e 12 minutos. Então, a aula foi muito gostosa, muito proveitosa. Né? A Diná também, ó. Senhor Otacílio, com tanto estudo, acho que deve muito. Coitada de mim. Coitado de nós, nada, Diná. Que bom que nós já estamos juntos nesse esforço de companheirismo, de estudo em conjunto, para a gente caminhar junto. Era isso que Jesus desejava de todos nós, e é isso que nós estamos aprendendo a fazer. E o Ricardo pede, professor Otacílio e Ronaldo, deem continuidade com outro ciclo de lives. Pois é, vamos pensar nisso, sim. Uhum. E o Marcos de Carvalho colocou, @Leonardo Monteiro, toda dor e sofrimento passarão. Pode contar com minha amizade e presença. Isso, de todos nós. Né, Marcos? Ó, Lázara, Maria Coelho Garcia, amo o professor Otacílio, sou de Goiânia. Eu também te amo, Lázaro. Com um pouquinho de amor que eu sou capaz de ter. Então, estamos chegando ao fim da nossa live de hoje, professor, do nosso estudo, né? Agradecendo aos companheiros de transmissão, a Rádio Web Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a todos os nossos amigos internautas aí que estiveram conosco nessa noite, mais de 90, né, junto conosco. Então, foi muito bom. E tenho certeza que semana que vem estaremos aí com mais uma noite de estudo proveitosa, falando das lei de amor, justiça e caridade, né, professor? Justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Então, vamos à nossa prece final, professor, para a gente poder encerrar a aula de hoje. Olha o que a Antônia Clara está dizendo. É isso aí, Clara. Devagar e sempre. Ela falou que já está em São Carlos, professor. Não sei se você viu lá no começo. Ela é minha amiga aqui em São Carlos. É uma pessoa que eu gosto muito. Ah, Claudina, vamos estudar o teu livro, professor. Isso.
Aproveitem. Não, eu acho que ela está sugerindo que você faça o estudo do seu livro aqui nas lives, viu, professor? Olha, uma boa parte do que nós fizemos está no livro, né? Dessas lives aí de Deus e as leis da natureza. Ricardo, agradecendo pelos aprendizados, a Marilda, gratidão. Eu agradeço do fundo do coração a todos vocês. A Antônia Clara falando que a recíproca é verdadeira. É só gratidão, né, professor, por essa. A melhor riqueza desse mundo, eu acho, viu, Ronaldo, é a amizade. Jesus, quando despediu dos discípulos, ele ensinou isso. Né? Ele disse claramente para ele: vocês não são meus discípulos, vocês são meus amigos. Tudo que eu ouvi do Pai, eu ensinei a vocês. Sejam amigos uns dos outros, como eu tenho amizade por vocês. Quer dizer, amai-vos entre vocês como eu vos tenho amado. É isso que a gente precisa aprender. Imagine se todos nós no planeta fôssemos amigos. Como esse planeta não seria bom? Já seria um mundo de regeneração, né? Chegaremos lá, né, professor? Chegaremos lá. Já estamos na alvorada. Espero estar podendo contribuir, né, para poder fazer de um mundo melhor e ter a oportunidade de voltar para cá também, né? Claro. Então vamos à nossa prece de encerramento, professor. Você faz para nós, Ronaldo? Faço, com certeza. Semana passada falhou o sinal, mas hoje está tudo certinho aqui. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso guia, nosso modelo, agradecendo pela vida que temos, pela família, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite de estudo, pelo aprendizado que tivemos, e que possamos, Senhor, podemos continuar a trabalhar, a estudar, a aprender, e poder colocar no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, no nosso trabalho, todos os ensinamentos que já temos, que já sabemos. Nos ampare, Mestre querido, ampare a humanidade, a todos aqueles que ainda não te encontraram, que não entenderam os seus ensinamentos. Mas ampare a nós, Pai. Ampare a nós, Mestre, que também temos nossas dificuldades, nossos labores, nossas dores. Te pedimos que continue a nos inspirar através da espiritualidade bondosa que nos cerca, que nos intui. E que possamos, nessa semana, poder colocar o nosso tijolinho de boa vontade na tua seara de amor e de bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, seja. Então, boa noite, meus amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelente fim de semana. E que possamos estar aqui semana que vem com Deus e a lei da natureza. Até mais a todos. Até mais.